Olá, meu nome é Isadora Melo Cardoso, sou responsável técnica do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de anemia e morro no estado do Tocantins. Aqui nós temos o dado de espécies que nós temos no estado e a população equídea hoje está em 277.049 animais. Aqui nós temos o dado estratificado, que é os equinos, asininos e muares, que compõem a classe equídea. Nós temos mais cavalos no estado, depois nós temos muares e nós temos uma porcentagem menor aí para as meninas. O Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos, ele trabalha como prerrogativa o controle e erradicação de doenças que acometem os equídeos. E a gente anda em consonância com o Programa Nacional, que é o PNSE, bem como a proteção da saúde pública em relação às zoonoses. As zoonoses são as doenças que passam de animais para seres humanos. E nós temos também doenças de notificação obrigatória que não são zoonoses, como a anemia infecciosa equina, que ela é uma doença de caráter econômico. As atividades desenvolvidas é o estímulo da participação comunitária na defesa sanitária animal, o controle das doenças de notificação obrigatória, que é a anemia infecciosa equina, o morro, a encefalomielite do leste e do oeste, a influenza equina, e essas doenças elas estão listadas na Instrução Normativa 50, que são as doenças de notificação obrigatória a partir da Organização Internacional da Saúde Animal. Nós fazemos a inspeção e a fiscalização das populações equídeas e do trânsito de equídeos. Fazemos o atendimento a notificações de ocorrência de equídeos suspeitos e portadores. Suspeitos por quê? No caso de morro, nós só confirmamos se ele é positivo, se ele é um animal portador da enfermidade ou não, quando esse animal ele passa por um segundo teste, que é chamado de Western blot, que aí, se vier a dar positivo, esse animal ele passa de suspeito para animal portador da doença. Fazemos também o cadastro dos médicos veterinários na iniciativa privada para a coleta de amostras para anemia e mormo. A gente faz isso em parceria com o Ministério da Agricultura, porque eles que liberam a portaria para mormo, que é uma portaria federal. Nós fazemos o sacrifício desses animais portadores das enfermidades, que são medidas preventivas que tem no controle, que tem no programa para controle dessas doenças. A gente faz a apreensão de equídeos, dos seus produtos, subprodutos que estão em desacordo com a legislação. Fazemos o controle da participação de equídeos em eventos agropecuários. Fazemos a interdição de áreas e propriedades ou estabelecimentos públicos ou privados para o bem da sanidade animal e da saúde pública. Fazemos coleta de materiais para diagnóstico e para diagnóstico complementar. Para diagnóstico complementar, seriam as investigações epidemiológicas que nós temos, que no caso de anemia é um prazo de 30 a 60 dias, no caso de mormo é de 21 a 30 dias. Essa investigação epidemiológica complementar que nós fazemos é do rebanho restante que tem na propriedade. Aqui nós temos um mapa mostrando sobre os laboratórios credenciados pelo Ministério. No estado do Tocantins, nós só temos 3 laboratórios credenciados, e desses 3, eles só fazem exames para anemia. Nós não temos laboratórios que fazem exames para morro. Essas são as legislações federais. Nós seguimos todas, e a gente tem foco mais na Instrução Normativa 50, que tem as listas de doenças de notificação obrigatória, a Instrução Normativa 06, que é a mais recente que nós temos, para controle, prevenção e erradicação do morro, a Instrução Normativa 45, que são as normas preventivas de prevenção e controle de anemia infecciosa equina. E aqui tem um trechinho da IN 50, que fala das doenças de notificação de suspeita em animais confirmatórios, que são de notificação obrigatória. Esses animais eles devem ser isolados e essa notificação ao produtor tem que ser feita imediata. As instruções normativas estaduais que nós temos a Instrução Normativa 04, que é para coleta e de requisição de exames para anemia e mormo, que é a legislação que os veterinários habilitados seguem, porque uma propriedade que tem foco de mormo ou foco de anemia é uma propriedade oficial.
de controle oficial. Então, os veterinários habilitados da iniciativa privada não podem atuar ali naquela propriedade. Nós temos a portaria 254, que é para trânsito de equídeos, a SECAI Tocantins, que vai firmar os prazos de contraprova, reteste, investigação epidemiológica dos casos de anemia. E a portaria 251, que vai falar sobre a influenza, que para eventos, esses animais têm que ter declaração e carteirinha de vacinação para influenza, para eventos, junto com a GTA, que vai precisar dos exames negativos para anemia e morro. Como identificar o animal suspeito? Nós temos a partir do produtor, quando ele informa, a partir da vigilância ativa que a ADAPEC faz, que é ali uma zona, uma propriedade que tem um número relativo de equídeos, a ADAPEC vai lá e faz uma fiscalização. Denúncia anônima, pelas notificações dos laboratórios credenciados, que é como eu falei, quando dá um resultado diferente e negativo, o laboratório credenciado ele encaminha esse exame, esse relatório de ensaio para nós. A investigação de vínculos epidemiológicos, que é todos aqueles vínculos que fazem divisa de cerca com essas propriedades focos, ou que fizeram trânsito com essa propriedade, eles são suspeitos também. A anemia infecciosa equina, ela é da família Retroviridae, do gênero Lentivirus. Ela é também conhecida como malária equina, AIDS equina, febre do pântano, e ela é feita a transcriptase reversa, que é quando o DNA se transforma em RNA. A anemia infecciosa equina, ela pode ficar muito tempo presente ali em substrato, por até 4 anos, ela pode ser inativada com o sol, ela pode ficar por 96 horas presente nas agulhas, então por isso que é importante a gente fazer o descarte das agulhas. É inativado por desinfetantes comuns. E a anemia infecciosa equina, nós temos 3 formas de apresentação. A forma aguda, que vai apresentar febre, edema de membros, falta de apetite, anemia, fraqueza e pode levar o animal à morte. Pode apresentar mucosas ectéricas, esse animal pode ter febre e pode apresentar um estado nutricional magro. Pode apresentar a forma crônica, é quando o animal tem febre esporádica, baixo rendimento, uma fraqueza e esse animal pode ir à morte também. E tem os animais assintomáticos, que são assintomáticos portadores. Por quê? Eles não apresentam sintomas, mas eles podem transmitir a doença. A transmissão da anemia infecciosa equina ela pode ser feita pelo contato direto, pelo maior vetor, que é a mutuca, pela forma iatrogênica, que é pelas seringas. Pode ser transmitida também pelos equipamentos, selarias, freios, bridões, cabrestos, e também a transmissão é propícia de lugares quentes, e o estado do Tocantins é um lugar quente, e pode ter essa maior predisposição da doença. O diagnóstico diferencial que nós temos é a babesiose, a erliquiose, a leptospirose e o parasitismo. O diagnóstico é feito pelo IDGA, imunodifusão de Agar, e no Brasil, todos os animais testados positivos pelo IDGA, eles devem ser sacrificados, porque ele é considerado o teste ouro para o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Como é feito o controle e a erradicação dessa enfermidade? Deve ser descartado as seringas e agulhas que são usadas em um animal, não pode usar em mais de um animal. Deve ser feita a limpeza de utensílios de montaria, fazer o isolamento desse animal até o sacrifício dos positivos, porque não existe vacina e nem tratamento, fazer o trânsito controlado, aquisição de animais somente com exames negativos para a IE. Aqui nós temos um gráficozinho mostrando os dados de anemia infecciosa no estado do Tocantins, que é de 165 casos. Os casos são os animais positivos e os focos são as propriedades. Nós tivemos, em 2019, 100 focos e com 131 casos. Em 2020, nós tivemos 68 focos com 102 casos. O mormo aqui, a gente vai falar um pouco do mormo agora. O mormo é uma zoonose. Ela comete o trato respiratório superior dos equídeos e é uma doença infecciosa causada pela bucodélia. Ela não tem cura, nem tratamento, nem vacina.
A bucodélia, ela pode ser inativada pelos desinfetantes, como hipoclorito de sódio. Ela pode ser inativada com a luz solar com a temperatura de 55 graus em 10 minutos, com a radiação ultravioleta. Ela fica viável na água da torneira por um mês. E a matéria orgânica ela pode permanecer viável de 15 a 30 dias. A forma de transmissão do mormo ela é feita pelos comedouros e bebedouros dos animais doentes para os animais sadios e é feita pelo contato direto com secreções, sangue desses animais. Então, temos que ter cuidado tanto com os comedouros e bebedouros como também com os tratadores que manipulam esses animais. O mormo ele apresenta de 3 formas: a aguda e a crônica. A forma crônica você vai ver ali um animal com uma boa aparência, que ele se alimenta bem, mas é um animal magro. E esses animais eles podem apresentar, como popularmente falado, um cordão de rosário, que é quando apresenta nódulos pelo corpo desse animal. E nós temos também o animal assintomático. Ele é portador da doença e transmite esses animais assintomáticos. Fatores que favorecem a transmissão. Aglomerações de equídeos, como as cavalgadas, que a gente não tem o controle, sistemas de criações coletivos, manejo deficiente, falta de controle sanitário dos criadores. Isso é muito importante. Deve ser feita a quarentena dos animais que são adquiridos recentemente naquela propriedade. Trânsito irregular dos equídeos. Então, vamos fazer o trânsito com o GTA desses animais, porque aí dessa forma nós garantimos que aquele animal ele foi testado, ele é negativo e ele pode fazer o trânsito corretamente. O que fazer com um equídeo suspeito? No caso aqui, como eu falei, as propriedades focos são propriedades de controle oficial. Então, se são de controle oficial, quem vai fazer esse trabalho é o médico veterinário oficial. Então, a gente vai à propriedade, isola esse animal, interdita a propriedade e orienta o produtor que esse animal tem que ficar isolado e que ele tem que tomar cuidados ao manipular esse animal, tem que ter todos os EPIs, luva, máscara, todos os EPIs corretos para manipular esse animal que ele é suspeito para mormo. Como é feito a identificação desse animal positivo? Quando há um resultado diferente negativo, o laboratório privado ele encaminha para nós e ele encaminha também a mesma amostra para o LFDA Pernambuco para ele fazer esse exame confirmatório pelo método WB. Fazendo esse método confirmatório pelo WB, se vier a dar positivo, nós vamos fazer o sacrifício desse animal, fazer a investigação epidemiológica num prazo de 21 a 30 dias, entre a primeira e a segunda coleta, investigação de vínculos e aí liberação da propriedade. Caso negativo, a gente vai à propriedade, notifica o produtor e libera a propriedade. A primeira ocorrência de um caso de mormo no estado de Tocantins foi em 2015. Foi por meio de um exame de fixação de complemento, que veio com resultado anticomplementar. Hoje, fixação de complemento não é mais usado como método de triagem. Hoje é usado o ELISA. E o fixação de complemento ele só é usado para trânsito internacional de equídeos. Então, veio um animal positivo, um moar, que no município de Formoso do Araguaia, onde esse produtor participou de um evento agropecuário no município de Porá, Goiás. E aí veio no dia 3/7 de 2015, nós tivemos o resultado positivo pelo laboratório oficial do Ministério. Aqui tem um dado sobre os casos de mormo e os focos de mormo que nós tivemos no ano de 2020 e 2021 até o momento. Nós temos 13 casos em 2020, sendo 10 focos, e 12 casos em 2021, com 6 focos. A legislação que a gente usa é a Instrução Normativa 06, que eu falei para vocês anteriormente. E as orientações que nós damos aos criadores é o quê? Não utilizar baias e comedouros e bebedouros compartilhados. Ao identificar sintomas no animal, isolar e comunicar imediatamente à ADAPEC. Não fazer o uso compartilhado de escova, panos, cabrestos e arreios em geral. Realizar a limpeza e a desinfecção das instalações,
exigir exame negativo para mormo na compra de um novo animal, realizar a quarentena dos animais recém-adquiridos, fornecer alimentação e mineralização adequada para esses animais. Ações relevantes da DAPEC. A gente faz a publicação de portarias, inclusive nós temos uma em vigor, que é proibindo os eventos equestres nas cidades focos e nas cidades circunvizinhas, proibindo esses eventos equestres, para que dessa forma não haja propagação do morro. A gente faz a comunicação imediata com a Secretaria de Saúde para ela fazer a ação junto com a gente e fazer as orientações ali para essas pessoas que foram expostas ao morro. Participação imediata do GEASE, que é o grupo especial. Esse grupo ele é formado por profissionais da Agência de Defesa, que são médicos veterinários, e eles são acionados e estão ali à disposição do órgão em 24 horas para a gente fazer a execução da ação. Obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós nos encontramos à disposição, tanto pelo e-mail aí, quanto pelo telefone. E caso tenha alguma dúvida e tiverem alguma denúncia a fazer, vocês podem estar entrando em contato com o número no Disque de Denúncia da DAPEC, que é o 0800 063 1122, que aí o pessoal vai estar encaminhando para a gente esses casos e a gente pode fazer a notificação deles. Obrigada.